Sou Heloísa Buarque de Holanda. Eu tenho um programa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Programa Avançado de Cultura Contemporânea. Tenho uma editora chamada Aeroplano Editora e Consultoria, e sou curadora do Portal Literal, e só. Comecei a trabalhar com literatura brasileira, e era uma coisa de trabalho mesmo, não era uma paixão. Eu só me apaixonei pelo que eu faço depois do golpe de 64, porque aí teve o tal vazio cultural. Aí eu fiquei realmente engajada. Aí eu falei, eu vou descobrir que esse vazio não é vazio. E aí minha vida inteira tem sido para ver essas tendências marginais, essas coisas que vêm de fora. E é interessante que eu fiz uma antologia que teve um impacto pavoroso. Todo mundo achou que não era poesia, que era uma bobagem, que aqueles meninos não estavam com nada, não sabia, era o Ari Salomão, o Piva, enfim, Ana Cristina. Então, que aquilo não era literatura, que não sei o que lá. Aí, hoje, é o cânone da poesia brasileira. Hoje, esse livro é adotado nos vestibulares, então virou literatura. Eu fiquei muito apaixonada com essa pergunta. O que é literatura, o que não é? Quem é que diz o que é literatura, o que não é? Aí fiquei trabalhando sempre nessa margem, trabalhei com mulheres, é por isso que eu digo as coisas fora da margem, aquelas que não estão consagradas. Na minha área de atuação, que é a área de letras, a internet é vista como pessoas que escrevem errado, pessoas sem profundidade, pessoas que não sabem interpretar. E a inteligência está em risco, porque você vai acostumar a uma visão horizontal, superficial e muito rápida e sem atenção focal nos textos, e isso é o fim da literatura, quer dizer, é uma piração, porque não tem nada disso, né? Eu enxergo um laboratório experimental que a literatura jamais teve, com o usuário, com o autor pode ser coautor, pode não ser autor, pode escolher qualquer coisa. Você tem, de repente, um espaço de experiência que a literatura impressa, a literatura papel, nunca teve. Tem uma divulgação imediata. Você não conhece aquela história do poeta com os originais na gaveta? Não existe, essa gaveta foi bombeada, explodiu. Quer dizer, você escreve, posta, todo mundo já conhece. Agora, o leitor nunca pode se expressar, e é um ponto de vista crítico fundamental para o autor, me imagino, né? Eu, como autora, eu prefiro muito mais saber o que o meu leitor está pensando do que o que o crítico está pensando. Então, nesse momento, você deu voz ao leitor, você deu voz ao autor, que pode ser múltiplo, você pode fazer uma não autoria, você pode compartilhar todas as suas coisas. Pô, isso nunca foi possível num livro. Como é que você vai fazer um livro ao mesmo tempo para as pessoas? Hoje você entra no Google, esse professor sabe a metade do que o Google sabe. Então a informação, o professor não passa mais informação, se ele passar vai ser menor que a do Google. Então não é esse o projeto da educação. Eu acho que o projeto da educação é fazer conexões, é abrir um espaço ali para o povo. É a sala, não é a fala. Com duas coisas, com a periferia e com a cultura digital. Mas você está num momento em que está tudo em crise, em que vai, obviamente, ele está transitando, está em transição para outro momento. Esse é um momento áureo. Eu tenho 70 anos. Graças a Deus não ter morrido para poder estar aqui hoje e poder estar trabalhando isso nesse momento. Porque eu me lembro, por exemplo, uma coisa incrível que nos anos 60, eu vi o Beatles aparecer, você acredita? Aí eu vi essa frase assim, você já viu um grupo chamado Beatles? Então, esse foi um momento lindo também, ninguém sabia o que eram os Beatles. Agora, hoje, você tem muito mais incógnita dos Beatles, né? E a outra coisa é a periferia, que afinal de contas apareceu, porque a gente tinha um apartheid absurdo, o centro não tinha ideia da periferia, ela ficava quieta lá, fazendo muita coisa mais quieta, e hoje apareceu uma entidade, um sujeito político que a classe média e os intelectuais não sabiam que existia, com competência, né? Que existia com talento, não é só fazendo samba e dançando capoeira, pensando. Então isso
tudo de bom, né? Então esses dois negócios já me enchem tanto a cabeça que eu acho que não tem lugar para mais nada, porque são dois horizontes assim fascinantes, né? E certamente eu não vou ver o que vai acontecer nem com um nem com o outro, né? Porque não é para já.